Oi, pessoal, meu nome é João Mendes e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que foi abordado no Guia TDC no mês de março, né, Pedro? Exato, João. Meu nome é Pedro Magno e a ideia aqui é para aquele assinante do guia que o mês passou rápido e ele pode não Uhum. ter percebido que um tópico importante foi abordado no guia e ele não percebeu, porque aquela semana ele não acessou o aplicativo, acessou o site. Então acho que vale a pena aqui a gente só relembrar o que o guia repercutiu, né? Vamos começar então na primeira edição do mês, que é a edição 34. O que ela trouxe pra gente? Exato, João. A edição 34 trouxe 3 tópicos. Primeiro, nova diretriz de hemorragia digestiva baixa. Uhum. Segundo, hidroxicloroquina nas doenças reumatológicas. E terceiro, diagnóstico de síndromes mielodisplásicas. Acho que essa edição é bem boa porque ela traz uma diretriz nova, traz um trabalho novo, a gente pega uma revisão, né? Mas falando um pouco sobre a diretriz de hemorragia digestiva baixa, ela foi publicada já em 2023, tópico super atual, pelo Colégio Americano de Gastroenterologistas, tá? E nesse tópico, o Rafa traz um pouco sobre o score de Oakland, que te ajuda a te dar uma alta mais segura para o paciente que teve aquele sangramento, você está ali no pronto-socorro e quer respaldar mais a sua decisão. O que eu gostei é que o Rafael ele pegou o paciente estável, falou qual exame pedir, o paciente instável, qual exame pedir. A gente conseguiu trabalhar isso que a diretriz traz, né? Exato. Inclusive tem um fluxograma lá para você ficar com tudo bem esquematizado aí na cabeça. Exato. A edição 35, João, que é a próxima que foi lançada no mês de março, os 3 tópicos foram nefropatia por contraste, Uhum. tratamento de esofagite eosinofílica e infecção articular periprótese. Clínica médica forte aí, né? Mas pegando aí o tópico de nefropatia por contraste, não tem como você ir no hospital por uma semana e esse tema não surgir também uma polêmica em cima dele, né? Tem muita discussão, tem os believers e os não believers aí na nefropatia por contraste, né? Esse tópico, o Cauê, ele trouxe o que não funciona mais, né, Uhum. anistiosteinina e tal, e falou um pouco sobre a questão do volume, trazendo um trabalho que tentou ver se tinha associação ou não tinha, e de novo foi visto que não teve associação, né? Exatamente, né? E é uma coisa que ele coloca aí um pouco como análise, é que se você tiver uma indicação forte aí para fazer o exame contrastado, não vai ser uma disfunção renal que vai, a princípio, contraindicar o exame. Tá desconfiando de dissecção de aorta, você não vai deixar de investigar, porque a creat está 1,5, né? Infarto com supra não vai dar pra fazer cateterismo, né? É É tipo mais ou isso. menos isso, né? Uma coisa que eu gostei desse tópico é quando o Cauê ele trouxe, eu lembro na hora que a gente estava gravando aqui, Hum. a gente discutiu muito sobre essa questão do tema nefropatia induzida por contraste e nefropatia associada ao contraste, né? Que são dois jeitos diferentes de falar disso e que tá rolando uma transição na literatura, né? Parece uma bobeirinha de nome, né? Mas influencia muito como a gente pensa, né? Porque o induzido é induzido. Isso, é O o associado associado, ele tá tava lá. ali, É, exatamente. exato. Tava ali de gaiato no navio, né? Exato. A próxima edição do mês de março, a gente falou sobre score de internação de síncope, Uhum, score para identificação de fibrose na esteatose hepática uhum. e, por último, ketamina versus eletroconvulsoterapia. Dois tópicos sobre scores, né? Coisa que a gente clínico gosta, porque respalda mais nossas decisões, mas também um pouquinho de psiquiatria, que não deixa de ser do clínico, também a gente sempre aborda aqui no guia, né? Isso, né? É ketamina versus eletroconvulsoterapia na depressão, né? Nesse Exato. cenário. Mas esse tópico da Marcela, o tópico desse score aí para prever fibrose no paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica foi bem interessante. Ela recheou com muita informação valiosa, inclusive trazendo que essa doença é a principal causa de transplante hepático em mulheres. Uma coisa que eu achei interessante, John, que ela falou que a ideia de você achar um score bom é para evitar biópsias desnecessárias, né? Acho que esse é o Exatamente. grande objetivo. Você perceber, não, score que já, nem precisa biopsiar, que não é esse cenário ainda, né? Até porque uma vez que você caracteriza uma fibrose importante, você pode implementar algumas medidas que foram comprovado benefício para esse grupo de pacientes, né? Inclusive no trabalho que ela traz aí mostra um bom desempenho do FAST Score que ela aborda lá no tópico que ela trouxe para a gente. FAST que vem de F de Fibroscan e o AST é o TGO, né? Aí virou Sim, FAST, aí né? chamaram um Ah, publicitário para não, eu fazer. preciso de você só para criar uma sigla aqui Só para mim, aí né? R$ 10.000. Pronto. João, aproveitando agora aqui, a gente também trouxe um casinho clínico, né? Como todo mês a gente tem no guia, um caso muito bom, foi a gente que gravou, né? Paciente com pancitopenia. Nesse caso, ele dá rasteiro o tempo inteiro. Começa como se fosse uma pneumonia que não melhora. Aí vem um hemograma bizarro, vou deixar para você dar uma conferida no caso. E depois vem uma medula com achado que você jura que é uma doença, né? E não é. E não é. E aí você não sabia que podia ser outra coisa.
E o que é legal do caso, eu acho que o que é mais rico, é que lá tem um esquema de abordagem de pancitopenia. Então, quem lê esse caso, quem consumir esse conteúdo, seja ouvir o podcast, seja ler o que está escrito lá, vai sair com a abordagem de pancitopenia para da próxima vez que você encontrar um paciente com esse problema, você já ter tudo na sua cabeça. Vou pedir esse exame, vou pedir isso, o mielograma entra aqui. Então, vai lá, dá uma olhada que vai sair com tudo esquematizado na cabeça. Acho que é bom você ter falado isso, que o áudio tá de 24 minutos, então um casinho clínico bem enxutinho, né? E o texto tem imagem, tem fluxograma, então dá para você também consumir o guia das duas formas, né? Exato. Por último, a revisão do mês, a né? revisão do mês, escolhido com quase 50% dos assinantes, foi a revisão de anticonvulsivantes, né? Exato. Eu não sei se os ouvintes sabem, se os assinantes sabem, mas existe uma votação secreta no TDC do tema que a gente acha que vai ganhar. Existe. Eu nunca acertei. Então, eu acertei, porque eu queria anticonvulsivante. Eu nunca acertei. Eu pensei que anticonvulsivante ia ficar por último, mas eu queria que fosse anticonvulsivante e ficou em primeiro ainda bem. Qual que era a briga? Só pra gente lembrar. Era delírium, isso, cefaleia isso. E anticonvulsivante, né? E anticonvulsivante ganhou, né? E eu achei que ia ganhar cefaleia, depois delírio, depois anticonvulsivante, e eu errei bizarramente. Não, e rola até uma torcida interna, né? Que a pessoa que vai fazer o tópico às vezes fala assim, não, eu quero ganhar ou eu quero perder também, e rola uma briga assim, né? Exato. E foi o João Urbano que trouxe pra gente, famoso né? Joca, né? Exatamente. Pra você ficar aí a par dos anticonvulsivantes, tomar mais propriedade dessas drogas que entram muito até fora da neurologia mesmo, entra na psiquiatria, entra para controle de uma série de condições. Então é sempre bom revisar e sair aí com mais mão dessas drogas, né? João, acho que a gente, chegando no final do vídeo aqui, vale a pena a gente falar qual foi o tópico mais visualizado pelos nossos assinantes. Pedro, e o tópico mais visualizado foi a nova diretriz de hemorragia digestiva baixa, né? A gente sabe que diretriz é barbada, né? O pessoal gosta muito, mas o tópico tá muito bem feito, entrega fluxograma, entrega score, você sai desse tópico ali com um podcast pequenininho de menos de 10 minutos, já sabendo tudo que fazer aí no paciente com esse problema. Acho que vale também a gente falar que quem é assinante do guia consegue ter acesso também a comentários, né? Consegue comentar todos os tópicos, se ficou com alguma dúvida. Consegue ter acesso ao Fique de Olho, que é um local onde a gente coloca alguns artigos que não entraram ainda e que, se o pessoal curtir ali e gostar, talvez a gente faça um tópico sobre isso. Às vezes um artigo que a gente ficou meio na dúvida se vale a pena entrar no guia ou não. Além de a gente conseguir colocar também todo o conteúdo do D0 na residência tá lá, né? Exato, especial de fim de ano, que a gente traz os melhores artigos. E não esqueçam também do nosso aplicativo, fica muito mais fácil de consumir o conteúdo por ele. Deixa ele na tela inicial e tal, então fica aí mais tranquilo. A gente está sempre melhorando também o aplicativo, não esquece de atualizar para você ficar por dentro das novidades. Rolou, João, esses dias assim, eu tava conversando com o Cauê e a gente tava na dúvida qual era o nome do artigo que avaliou aqueles early goals, né, da sepsi, né? Que os artigos que vieram depois. O Improve, qual que era o nome do outro? Aonde é que a gente foi? Tava conversando, onde é que a gente foi? No aplicativo do Guia TDC. A gente olhou rapidinho e disse, não, tá aqui o nome do artigo, pronto. Que aí bateu aquela curiosidade, né? Mas eu fiz isso essa semana também, tá? Tem um paciente que a gente tá acompanhando, um caso difícil de uma disfunção pulmonar, com hipoxemia, a gente pensou em pneumocistose. Tem um tópico lá escrito pelo Fred, de diagnóstico de pneumocistose. Esse tópico tá muito bom. Tem um esquema diagnóstico sobre quando usar beta-glucana, o LDH, bronco. Então tá muito bom. Esse tópico lá do Fred também foi super útil. Maravilha. E com isso acho que deu, né? Acho que deu pra gente falar do tudo que rolou no guia nesse último mês. E lembrar ao assinante do guia para poder lá dar seu feedback pra gente. Tá rolando uma pesquisa interna também, tá? Para as pessoas que são assinantes do guia. E também, quem não for assinante, quiser consumir o guia, a gente tem, no momento que você entra na plataforma, você tem 7 dias grátis, que você consegue olhar tudo isso que a gente tá falando, olhar o quanto que a gente consegue comentar sobre o artigo, revisar sobre o assunto, porque isso é importante a gente destacar, né, João? Quando a gente traz um artigo novo, a gente dá uma revisada no que estava acontecendo no panorama antes do artigo chegar e o que o artigo trouxe de relevante, né? Exatamente. É como o tópico de nefropatia por contraste do Cauê. Ele revisa tudo que já tem e coloca lá o que foi atualizado. Então você já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Já revisa e já atualiza. Outra coisa que quem é assinante tem acesso são todos os links das referências clicáveis para você já cair na referência que você quiser e saber mais. Fechou, pessoal? Beleza. Então, lembrar aqui de se inscrever no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida, manda para quem quiser, para ver, olha o que rolou no guia esse mês, não sei se você viu que tinha esse artigo e tal.
E é isso. Posso falar mais uma coisa? Manda. Tem o nosso programa aí de você indicar o guia pra alguém e ir ganhando pontos aí, ter nossos, né, gadgets, não sei como é que eu falo, nossos Brindes. souvenirs, pronto, nossos pronto. brindes do TDC, tem cordãozinho, tem um monte de coisa lá, então indiquem pros seus amigos aí, cada vez que você indicar mais, você vai acumulando pontos e consegue aí ficar caracterizado com Tática Unicard. João, souvenir, acho que faz uns 15 anos que eu não uso essa palavra, tá? Pô, souvenir? Não, pô, ninguém mais Que fala é isso, isso, pô. né? Ninguém mais Acaba fala o isso. vídeo, tá na hora de acabar. Fechou, Tá na hora de fechou, acabar. fechou.